Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está falando é o pastor Damião. Eu quero deixar uma palavra para o coração de todos nesta tarde. Em Mateus, capítulo 3, o versículo 1. E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Amém, igreja? Igreja do Senhor, o que eu quero falar sobre esta palavra? João Batista, ele andava pregando a palavra de Deus e falando para que as pessoas viessem se arrepender dos vossos maus caminhos e nos preparar para a vinda de Cristo, né? Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus, lá em Lucas, né, capítulo 6, o versículo 12, aconteceu que passando a noite em oração a Deus, né, para escolher os 12 discípulos. Jesus subiu ao monte para orar, né? Passou a noite orando para escolher os 12. Igreja do Senhor, Deus nos chamou para nós nos pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra que salva, é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que leva o homem a se arrepender dos vossos maus caminhos, daquilo que está fazendo, que é pecado contra Deus. Porque quem vai libertar o pecador é Deus. Quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai trabalhar nos corações das pessoas é Deus. Quem vai converter o ser humano daquilo que está fazendo que é pecado é próprio o Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós precisamos pregar a palavra de Deus. Porque não podemos hoje, nós não podemos converter ninguém do caminho errado, daquilo que está fazendo que desagrada a Deus. Quem vai converter é o próprio Espírito Santo, mas nós não podemos deixar de anunciar o amor de Cristo, porque o amor de Cristo ele é o fundamental na vida de uma pessoa, para que venha reconhecer que precisa da salvação em Cristo, precisa da graça, que precisa das misericórdias do Senhor, que precisa se arrepender, que precisa deixar os seus maus caminhos, está nos caminhos da luz e nos caminhos da paz e nos caminhos da salvação. Porque quando a palavra de Deus ela nos manda a gente anunciar, o próprio Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho. Vai por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aqui João Batista andava pregando o evangelho de Cristo para arrependimento dos pecados e batizando as pessoas no Rio Jordão. No Rio Jordão. O que é batismo? É no momento que nós reconhecemos que somos pecador, que aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa alma e viemos se batizar nas águas para um novo viver em Cristo. Aquela velha pessoa, aquele velho Damião, aquele ali morreu, nós vivemos em novas vidas, nova vida em Cristo Jesus. O mundo, o pecado não faz mais parte de uma vida, da vida nossa. Porque quando a palavra de Deus nos diz, Primeiros Tessalonicenses, o capítulo 5, capítulo 23, o mesmo Deus de Pai, vós santificai em toda a vossa
espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda do vosso Senhor Salvador Jesus Cristo, fiel que vós nos chamou, o que também os fará. Então, quando a palavra de Deus nos fala sobre santificação, santidade, santificação e santidade, santidade, o que significa da palavra santidade? Santidade é uma pessoa que é separada, escolhida por Deus, uma pessoa separada para viver em comunhão com Deus, uma vida santa. O que é uma vida santa? Uma vida santa é fazendo a vontade de Deus, porque tudo aquilo que nós praticamos, que é contra a palavra de Deus, que é contra a Deus, que é contra os seus mandamentos, é pecado. E o pecado, Deus ama o pecador, mas Deus não faz parte do pecado. Deus não tem parceria com o pecado. Então, quando a pessoa ele anda numa vida de santidade, a santidade é do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Por que o corpo? Porque é no nosso vestir. Pronto, eu estou aqui vestido numa camisa, manga longa. Estou de gravata. Eu estou aqui bem vestido para gravar esse vídeo. O meu corpo está coberto. Porque o corpo, próprio lá em Apocalipse, nos fala, Apocalipse capítulo 16, versículo 15, que não podemos mostrar as nossas nudez, a nossa carne. O que significado um corpo coberto? Com ordem e decência. Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. A gente tem de ter um vestir diferente, nós tem que ter um visual diferente, nós tem que ter santidade no nosso linguajar, nós temos santidade no nosso falar, no nosso olhar, no nosso caminho, na nossa convivência. Porque hoje a pessoa não pode, de maneira nenhuma, a pessoa ser uma pessoa cristã e viver da forma que achemos que podemos viver. Não, nós temos que viver em cima da palavra de Deus. E hoje, infelizmente, as pessoas hoje, e Deus mandou, quando Deus escolheu os discípulos, irmão, Deus mandou os discípulos pregar a palavra. Hoje não tem mais pregação de palavra mais. Muitos pouco anuncia a vinda de Cristo, muitos pouco prega a palavra de Deus, muitos pouco anuncia a vinda de Cristo. Anunciar a vinda de Cristo é pregar. Fala que Jesus salva, fala que Jesus cura, fala que Jesus liberta, fala que Jesus ama o pecador, fale que Jesus perdoa o pecado de todos nós, fala que Jesus quer que nós andemos nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, a obra dele, servindo a ele. Vamos falar que Jesus, ele não veio no mundo para julgar, para condenar o mundo, ele veio no mundo para salvar o mundo. Ele veio nesse mundo aqui, inspirado pelo Espírito Santo em Maria. Ele veio, depois ele nasceu, depois ele cresceu, ele curou cego, ele curou leproso, ele deu vista cego, ele ressuscitou lá, fazia 4 dias na sepultura. Ele amou o pecador, ele perdoou o pecado do pecador. Chegou aquela mulher, chegou uma mulher perto de Maria Madalena, se eu não estou lembrado do nome. Disse, chegou na lei de Moisés, quem pegasse em adultério seria apedrejado no meio da praça pública. E eles trouxeram ela aos pés de Jesus e disse, Senhor, preguemos essa mulher aqui em adultério. E Jesus disse assim, Jesus escrinou o dedo na areia e escreveu, disse, aquele que não tem pecado, atira a sua primeira pedra. Quando Jesus inclinou a cabeça para ver as pessoas, disse, cadê os teus acusadores? Aí elas disse, todos fugiram. Aí Jesus disse, vai mulher, vai e não peques mais. Jesus deu uma ordem para ela. Então nós não podemos desprezar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas em Cristo. Nós temos que anunciar o amor de Cristo. Nós temos que anunciar o perdão, a bondade, a misericórdia, a gratidão às pessoas, para que as pessoas venham ouvir este evangelho,
venha ouvir, essa palavra venha entrar no coração e ficar gravada na tauba dentro do seu coração, e essas pessoas venham se consertar daquilo que está fazendo que não é certo. Certo que todos os seres humanos sabem o que é certo, todos os seres humanos sabem o que é errado, muitos vão praticar as coisas erradas, mas sabem que está fazendo errado. Então, mas o dever de um homem de Deus, o dever de uma mulher de Deus é sempre conselhamento. Se eu estou errado, eu tenho que ser aconselhado. Se eu estou errado, eu tenho que reconhecer que estou errado. Eu tenho que aceitar os conselhos das pessoas. Se eu estou errado, eu não posso próprio me achar que eu estou certo, e aquelas pessoas que está me aconselhando, me orientando, está errado. Porque muitos hoje, infelizmente, não sabem mais parar para ouvir. Muitos hoje não sabem mais parar para ouvir um conselho, ouvir uma orientação, ouvir um bom ensino, ouvir uma boa palavra. Por quê? Porque muitos acham que está certo. E muitas vezes nós achamos que nós estamos certos, muitas vezes nós estamos errados. E muitas vezes nós achamos que nós estamos errados e muitas vezes nós estamos certos. Então, o dever de todos é o quê? É pregar a palavra de Deus, é anunciar a vinda de Jesus. Jesus está voltando e nós precisamos anunciar a vinda de Cristo e nos preparar para que quando ele vir, nós estejamos preparados. O que é preparo, pastor? Preparo é uma vida de santidade, preparo é uma vida de oração, uma vida de vigilância, como diz a palavra de Deus, vigiar e orar sem cessar. E vigiar porque nós não sabemos a hora que há de vir o vosso Senhor, mas nós precisamos ter vigilância. Hoje a maioria dos cristãos hoje não querem mais sentar para ouvir a palavra de Deus. Vão mais atrás de quê? Atrás de profecia. Eu creio em dom de revelação? Sim. Eu creio em dom de profecia? Sim. Eu creio nesses mistérios? Eu creio. Mas maior revelação é a palavra de Deus. Não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Temos que colocar essa palavra de Deus em prática todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. Porque Jesus, ele mesmo falou, vai e prega a minha palavra. Jesus não mandou a gente pregar cura, Jesus não mandou a gente pregar sobre revelação, Jesus não mandou a gente pregar nada vezes nada. Ele só mandou a gente pregar a palavra, anunciar a palavra de Deus, a palavra. Não podemos sair fora das palavras. A pessoa não pode ser o ministério dele firmado em cima de quê? De revelação, ou de sonho, ou de visão, ou de profecia. Ele não pode ter o ministério dele firmado em cima dessas coisas aí. Ele tem que ter o ministério dele firmado em cima da palavra. É a palavra que vai converter o homem e a mulher do pecado e da injustiça. É a palavra. Porque quando eu aceitei Jesus, primeira vez que eu fui para dentro de uma igreja, eu já tinha um pouco de conhecimento, eu ouvia falar da palavra, do amor de Jesus através da palavra. Era a palavra que eu ouvia falar. Eu ouvia falar que Jesus é amor, que Jesus é bom, que Jesus é misericordioso, que ele é bondoso. Foi a palavra que entrou a ouvir e desceu para aqui, para o coração. É a palavra. Não é historinha inventada, a historinha da morte da bezerra, não. É a palavra que a gente tem que pregar. Porque Jesus, quando mandou os discípulos anunciar a vinda dele, Jesus quando ressuscitou, Jesus mandou quem? Maria, vai, anuncia que eu ressuscitei. Jesus usou o quê? A palavra. Foi a palavra que Jesus mandou anunciar. Jesus não disse, olha, fala para os meus discípulos, anuncia
que você viu uma visão, que você viu um sonho, você teve um sonho, você teve uma revelação, não. Jesus disse, vai, anuncia que eu ressuscitei. Jesus deu a palavra para Maria. E Maria, mãe de Jesus, anunciou o quê? Em cima da palavra. Então a palavra é tudo na vida do homem. É tudo nas nossas vidas, é a palavra. É a palavra que nós vamos aprender. É a palavra que vai nos ensinar. É a palavra que vai nos fazer nós aproximar de Deus. É a palavra que ensina a gente para o céu. Ensina a gente se desviar do inferno. É a palavra que vai falar da gente, para a gente conquistar as bênçãos de Deus aqui na terra. É a palavra que vai fazer, se a gente não obedecer, a gente ter perda aqui na terra também. Tudo é a palavra de Deus. Tudo é a palavra. Então nós não podemos sair fora da palavra. É a palavra aqui, João Batista, ele estava pregando o evangelho de Cristo, anunciando as boas novas. João Batista estava anunciando e batizando o povo no Rio Jordão e usando a palavra. De uma forma tão grande que chegaram perto de João Batista, começaram a debater, né, com João Batista. Aí João disse assim, raça de víboras, né? João usou uma palavra bem forte, uma palavra mais dura um pouquinho, que nos dias de hoje é muito forte, a gente não podemos nem falar que é muito forte. João Batista usou uma palavra mais forte. Poderá vós fazer fugir da ira de Deus? Se converter, raça de víboras, dos vossos maus caminhos, né? Nós devemos se converter a cada minuto, nos preparar como Jesus viesse hoje. Então muitos estão aí anunciando o evangelho de Cristo, mas estão anunciando errado. Estão saindo fora da palavra. Se está saindo fora da palavra, papai não está aprovando. Deus só aprova se estiver na palavra. Se estiver fora da palavra, papai não vai aprovar. Porque, infelizmente, a verdade tem que ser falada. Por isso que a palavra fala muito santidade. Em Hebreu, um capítulo muito pequeno, 12, eu gosto muito de ler, 12, 14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém virá a Deus. Seguir a paz, hoje está difícil as pessoas seguirem em paz com os seus irmãos. Hoje está difícil as pessoas amar os seus irmãos em Cristo. Hoje está difícil as pessoas respeitar os seus irmãos, dependendo de quem seja, que deixe de ser, que crença seja. Dependendo de quem seja, está difícil a pessoa amar e respeitar. Está difícil. Só que aqui manda seguir em paz com todos. Seguir em paz com todos. Se a pessoa não gostar de mim, mas eu tenho que amar essa pessoa. Se a pessoa não gostar de mim, eu tenho que respeitar esta pessoa. Se essa pessoa fala mal de mim, eu tenho que fazer de conta que eu não estou nem ouvindo. Eu tenho de santificar mais a minha vida. Porque sem santificação ninguém virá a Deus. Às vezes as pessoas, eles falam muito de santificação. Não adianta eu ser uma pessoa em viver em santidade por fora, que é as minhas vestes, e eu não ser santificado no meu linguajar, nem na minha mente, nem no meu coração, nem no meu jeito de ver, nem de falar. Não adianta. Então a santificação é dentro e por fora. Por fora. E aquelas pessoas que nos santificam, o que é que você tem que falar, pastor Damião? O que eu tenho para falar, a pessoa que ele não se santifica, ele deve santificar, porque Deus ele é santo. E todos que andam com ele, devem andar como ele andou. E viver como ele viveu nesse pó de terra, em santidade, em obediência ao Pai, que é Deus. Então nós devemos viver em santidade e obediência a Deus, obediência ao Senhor, e andar como o Senhor andou, no amor, na fé, na perseverança, na obediência, na santidade,
na comunhão com Deus, na comunhão com nossos irmãos, no respeito com Deus, no respeito com a sua palavra, no respeito com nossos irmãos, com as pessoas, ainda que aqueles não gostem de nós, mas nós temos que respeitar, nós temos que amar, nós temos que ser doce, nós temos que ser suave, nós temos que ser amoroso, nós temos que ser humilde, nós temos que ser educado. Esse é o procedimento do cristão. Agora, muitas vezes, irmão, para terminar aqui rapidinho, que o vídeo já está em 20 minutos, muitas vezes, a gente faz a obra de Deus e a gente não quer passar perseguição nenhuma por amor de Jesus. Se nós for lá na palavra de Deus, Paulo e Silas, né? Eu não vou ler, mas Paulo e Silas, irmão, Paulo e Silas sofreu demais por amor de Jesus, por amor da palavra, por obedecer a Jesus, por obedecer a palavra. Ele sofreu. O sofrimento dele, porque ali tinha uma mulher naquela cidade que tinha um espírito de adivinhação, né? E ali ela dava grande lucro para o seu senhor. E Paulo e Silas ali chegou, expulsou o espírito de adivinhação daquela mulher. E aquele senhor daquela cidade começou a ter perda nos seus lucros, né? Teve perda nos seus lucros e se rebelaram contra o Paulo e contra o Silas e jogaram Paulo e Silas na prisão, né? Atos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 25. Jogaram eles na prisão. E eles sofreram, apanharam, sofreram, mas Deus deu livramento. E muitas vezes, irmão, quem prega a palavra de Deus não quer sofrer nada. Não quer sofrer nada, não quer sofrer. Não quer ser humilhado, não quer ser desprezado, não quer ser abandonado, não quer ser criticado, não quer ser zombado. Não, meus irmãos. Nós temos que estar preparados para isso. Se os discípulos de Jesus passaram por tudo isso, nós vamos passar. E tem que passar no amor em Cristo, e amando nossos irmãos, e amando as pessoas em Cristo. É o dever de todos nós. Todos nós. E também é bíblico, né? Também é bíblico isso aí. Esses tipos de situação que vai acontecer nas nossas vidas. Muitos não querem. Aí o que acontece? Quando muitos não aceitam e não querem passar por isso, não aceitam, aí vai entrar em quê? Em debate. Vai entrar em quê? Em confusão. Vai entrar em quê? Em contenda. Não, meus irmãos em Cristo. Nós temos que entender que enquanto nós estamos nesse pó de terra aqui, nós fomos chamados para anunciar a vinda de Jesus. Aconteça o que aconteça. Se as pessoas amam a gente, nós temos que anunciar. Se não ama, nós temos que anunciar. Se crê, nós temos que anunciar a vinda de Cristo. Se não crê, nós temos que anunciar a vinda de Cristo. É falar da palavra, o amor de Jesus no coração do pecador. É o amor de Cristo em cima da palavra. E o resto o Espírito Santo de Deus faz.